Ela marcou gerações de crianças, jovens e adultos durante décadas. Tornou-se uma das estrelas mais populares da história do cinema e, de quebra, uma das melhores cantoras da música norte-americana. Conheça agora a fabulosa vida de Judy Garland. Judy Garland nasceu Frances Ethel Gum no dia 10 de junho de 1922 em Green Rapple, estado do Minnesota, interior dos Estados Unidos. A estrela de Judy começou a brilhar desde muito cedo. Com 2 anos e meio, ela subiu ao palco do pequeno Teatro dos Pais pela primeira vez, ao lado das irmãs mais velhas, para cantar Jingle Bell durante um show de Natal. Desde então, nunca mais parou. Ao lado das irmãs Mary Jane e Dorothy Virginia, formou o trio musical The Sisters Gum, que excursou pelo interior do país, dentro do circuito de vaudeville. A primeira aparição no cinema foi em 1929, num filme chamado Revue Big, mas sem importância. Em 1935, as irmãs foram aconselhadas a trocar o brejeiro nome The Sisters Gum por outro mais atraente, The Garland Sisters. Logo depois, a menina Frances trocou seu nome para Judy, adotando de vez o nome e o sobrenome que a tornaria conhecida em todo o mundo. Em 1935, Judy assinou seu primeiro contrato com a poderosa MGM. Seu pai morrerá quando ela tinha 13 anos, e com o advento do estrelato, Judy romperia relações com sua mãe, a dominadora Ethel Gum. Sendo assim, Judy, desde cedo, tornou-se uma presa muito fácil para os produtores da MGM, que a usavam e abusavam quanto podiam. Quando assinou seu primeiro contrato com apenas 15 anos, o estúdio não sabia o que fazer com ela, pois era mais velha que as estrelas infantis da companhia, porém muito jovem para interpretar papéis adultos. Ela também não se assemelhava nem um pouco com as divas glamourosas da MGM, como Greta Garbo, Joan Crawford ou Jean Harlow, o que acabou virando chacota e gerando piadinhas dentro do estúdio que a traumatizaram a jovem Judy pelo resto da vida. Ela ficou conhecida como a garota da porta ao lado. Durante seus primeiros anos no estúdio, Judy foi esnobada. Só em 1937 que a situação começou a ser revertida. Ela atraiu a atenção dos executivos das outras companhias depois de cantar um arranjo especial de You Made Me Love You para Clark Gable, numa festa de aniversário realizada pelo estúdio para o ator. A interpretação de uma menininha apaixonada pelo astro da MGM, chamado Rei de Hollywood, fez história. Chamou a atenção da indústria do entretenimento e fez a concorrência cobiçar Judy. Para não perder sua promissora estrelinha, a MGM logo a escalou para uma série de pequenos musicais fundo de quintal, com medo de perdê-la para outros estúdios. Contudo, agora o sucesso estava bem próximo. Em 1939, Judy conseguiu o papel inesquecível de Dorothy Gale no antológico filme O Mágico de Oz, no qual eternizou a canção Over the Rainbow. A fábula da menininha que vai para a cidade das Esmeraldas, na estrada de tijolos, foi aclamada pela crítica e fez do filme um dos mais importantes da história do cinema. Apesar disso, pelo seu alto custo de produção, O Mágico de Oz não foi um sucesso de bilheteria. Ela não era a primeira opção do estúdio. O chefão da MGM, Louis B. Mayer, queria a estrela infantil da Century Fox, Shirley Temple, mas ela não foi liberada e Judy acabou sendo escalada. Tinha 16 anos na época das filmagens e teve de usar de alguns recursos para disfarçar sua idade e parecer mais infantil. Na cerimônia do Oscar de 1940, ela recebeu uma estatueta juvenil pelo seu desempenho em 1939. Na sequência deste reconhecimento, Judy se tornou uma das maiores estrelas da MGM. Após o sucesso estrondoso de O Mágico de Oz,
O talento de Judy foi posto à prova em papéis adultos, que testaram seu talento dramático. Entre alguns filmes e musicais e filme mais dramático, Judy fez a transição da estrela juvenil à atriz adulta com sucesso. Seu parceiro mais frequente era Mickey Rooney. Juntos, formaram uma dupla sensação, estrelando 9 filmes juntos. Ela agora era a maior estrela da MGM, uma verdadeira mina de ouro para a companhia. Judy Garland se casou pela primeira vez com o músico David Rose em 1941. Na época, ela estava filmando Baby on Broadway. Eles fugiram para poder se casar. Para sua família e o estúdio deixou somente um bilhete que dizia: "Estou muito feliz por David e eu termos nos casado. Dê-me um pouco de tempo. Eu voltarei para terminar o filme com uma tomada por cena. Amor, Judy." Foi obrigada a voltar ao trabalho 24 horas depois. O episódio mostra o quanto a MGM dominava sua vida. O casal acabou se divorciando em 1944. Seu segundo casamento foi com o diretor Vincent Minnelli, com o qual teve sua primeira filha, Liza Minnelli, nascida em 12 de março de 1946. Durante os anos como contratada e estrela maior da MGM, Judy Garland tornou-se uma notória viciada em anfetaminas e barburíticos, dependência da qual ela sofreria pelo resto da vida e viria a matá-la. Naquela época, o uso destas drogas era permitido e até estimulado em Hollywood, levando vários atores notívagos à dependência química. Os estúdios viviam povoados por atores doentes, drogados, surtados, sempre à beira de um ataque de nervos. Tudo isso escondido sobre a imagem da beleza e do glamour. Judy era incentivada a tomar anfetamina para ter disposições e gravar, não comer, emagrecer e dormir. Um círculo vicioso que foi destruindo seu organismo e a levando a um estado de degradação lamentável. A história de Judy é um exemplo do que viria a acontecer anos depois com a diva Mary Monroe. Ela era explorada pela MGM, trabalhava demais, mais de 12 horas por dia, e como se não bastasse, ainda tinha que driblar as investidas de Luz Bimaria, que assediava moralmente e sexualmente. Nos seus primeiros anos no estúdio, ele chegou a apelidá-la de Pequena Corcunda, numa tentativa de depreciá-la. Judy nunca se recuperou dos abusos que sofreu, não importava o quão bela e glamurosa ela estivesse. Era sempre insegura e incerta quanto à sua aparência, o que a fazia sofrer muito. A saúde de Judy foi se deteriorando cada vez mais ao longo dos anos. Durante as filmagens de O Pirata, em 1947, ela chegou a sofrer um colapso mental, tendo sido internada no sanatório privado. Ela foi capaz de terminar o filme, mas de ali para frente a situação decaiu ladeira abaixo. Nos próximos anos, ela não conseguiu começar ou terminar as gravações de 3 filmes. Em 17 de março de 1950, ela foi finalmente demitida da MGM. Após sua demissão, Judy tentou suicídio, esfregando um copo de água quebrado contra a garganta. Para muitos, Judy Garland estava acabada. Judy se divorciou de Vincent Minnelli em 1951. No mesmo ano, ela começou sua primeira de muitas ressurreições que ainda teria ao longo da vida. Iniciou uma longa excursão pelos países do Reino Unido, tendo esgotado ingressos na Inglaterra, Escócia e Irlanda. A temporada do famoso teatro London Palladium durou todo o mês de abril, alcançando sucesso absoluto e sendo descrita como uma das mais grandiosas da história daquela casa. Na época, Judy já estava muito acima do peso e foi muito criticada pela imprensa britânica. Apesar disso, foi aclamada em todos os lugares por onde passou. Em outubro do mesmo ano, Judy reestreou a Broadway Palace, em Nova York, com um espetáculo de 2 apresentações por dia, inspirado no estilo de vaudeville. Em maio de 1952, veio à tona que Ethel Gunn, a mãe de Judy, estava passando necessidades, trabalhando em um escritório por $61 mensais. Ethel e Judy estavam afastadas havia anos. Judy tinha muito rancor da mãe e a acusava de má administração e apropriação indevida do seu salário desde os primeiros anos de carreira. Em 5 de janeiro de 1953, Ethel foi encontrada morta no estacionamento da Douglas Arthur Company. Judy ficou devastada. Em 8 de junho de 1952, Judy Garland se casou com seu agente e empresário Sidney Luft. No mesmo ano, nasceu Lorna Luft, a primeira dos 2 filhos do casal.
Em 1954, Garland estava pronta para retornar às telas. No luxuoso musical Nasce uma Estrela, o seu primeiro filme após 4 anos de ausência e o primeiro, em cores, do diretor George Cukor, Judy brilhou no papel de Step Blodgett, uma aspirante atriz que se torna uma estrela com o nome de Vicky Lest, mas tem que lidar com a decadência do marido que lhe ajudou a se tornar famosa. Nasce uma Estrela é uma refilmagem do sucesso de 1937 com Janet Gaynor. O filme foi coproduzido pela Warner Bros. E é produtora de Judy Luft, a Transcorn Enterprise. Judy investiu muito alto no projeto, que custou muito caro e lhe rendeu vários prejuízos, apesar do sucesso absoluto de crítica e público. O filme se tornou um dos maiores musicais americanos de todos os tempos. Ela foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz por Nasce uma Estrela em 55, e às vésperas da premiação, sua vitória já era dada como certa. Judy tinha acabado de dar luz ao seu filho, Joseph Luft, e não poderia comparecer à cerimônia de entrega dos prêmios da Academia. Então, uma equipe de televisão estava de prontidão no hospital, com câmeras e cabos para transmitir ao vivo o discurso de aceitação antecipada. Contudo, Grace Kelly acabou levando a estatueta para casa por uma insossa atuação em Amar e Sofrer. O episódio é cômico e é conhecido como uma das maiores injustiças da história do Oscar. Judy sempre fez piada com o incidente, mas de verdade jamais se conformou com a perda. Como compensação, ela ganhou o Globo de Ouro de Melhor Atriz Comédia Musical por Nasce uma Estrela. Até o fim dos anos 50, Judy seguiu fazendo turnês e apresentações bem-sucedidas na Europa e na TV norte-americana, tendo se apresentado em Los Angeles, Nova York, Londres e em todas as emissoras de TV dos Estados Unidos. O concerto no Carnegie House, no dia 23 de abril de 61, foi um dos maiores, se não o maior êxito de toda a sua carreira. O show inesquecível foi descrito como a maior noite da história do show business. O álbum duplo, ao vivo Judy's Carnegie House, lançado pela Capitol Records, ganhou certificado de ouro, marcando presença por 95 semanas na parada Billboard, incluindo 13 semanas no número 1. O álbum ganhou 5 prêmios Grammy, incluindo o álbum do ano e melhor vocal feminino do ano. No mesmo ano, Judy fez mais uma de suas muitas voltas, integrando o elenco do premiado filme Julgamento em Nuremberg. Sua pequena, porém brilhante participação no filme lhe rendeu uma indicação ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante e o Globo de Ouro de Melhor Atriz Coadjuvante, o qual acabou vencedora. Em 29 de setembro de 63, Judy estreou sua própria série de televisão semanal, The Judy The Garland Show, na CBS, após uma oferta de 24 milhões de dólares semanais, considerada o maior negócio de talentos da história da TV. Na época, Judy estava numa trincada situação financeira, cheia de dívidas acumuladas com a Receita Federal, somando ao desastre financeiro do filme Nasce uma Estrela. Deste modo, o programa seria uma forma de recuperar suas finanças e garantir seu futuro profissional. Apesar da carreira de glórias, Judy sempre teve de enfrentar os vários acidentes de percurso que as colocavam em situações nada instáveis. The Judy The Garland Show foi elogiado pela crítica, mas por uma variedade de razões, incluindo ter sido colocado no mesmo horário do hit Bonanza da NBC. O show durou apenas uma temporada e foi cancelado em 64, após 26 episódios. Apesar de curta duração, a série foi indicada para 4 prêmios Emmy. O fim foi pessoal e financeiramente devastador para Judy, que nunca se recuperou deste fracasso. Seu último filme foi o drama Na Glória da Amargura, um filme muito elogiado que traz uma bela performance de Judy interpretando um papel autobiográfico e de quebra com boas canções, mas que não chegou a fazer um grande sucesso de público. O fim da série de TV trouxe ela de volta aos palcos. Este seria o seu lugar até o fim da vida. Em 64, se apresentou no London Palladium junto com sua filha Liza Minnelli, então com 18 anos. O concerto foi televisionado pela emissora britânica ITV, neste que foi um dos últimos êxitos de sua carreira. Até o fim, Judy seguiu se apresentando em casas noturnas, boates e programas de televisão. Entre algumas turnês desastradas e outras bem-sucedidas, Judy também ensaiou possíveis voltas aos cinemas, mas todas acabaram fracassando. Estava falida e muito endividada. A grande artista já era uma pálida sombra do que havia sido um dia.
Em 65, divorciou-se de Sidney Lumet e se casou novamente, desta vez com o ator Mark Harrison. O relacionamento durou pouco e eles se separaram em 67. No mesmo ano de sua morte, em 69, Judy se casou com o playboy Mickey Dream, apenas 3 meses antes de morrer. Todos os relacionamentos de Judy foram minados pela instabilidade emocional da cantora e a degradação moral a que se submetia, sempre provocada pelo consumo de drogas, sua grande e maior inimiga. Em 22 de junho de 1969, Judy Garland foi encontrada morta por seu marido Mickey Dimes no banheiro de sua casa, em Londres. A autópsia declarou que Judy morreu devido a uma overdose acidental de barburíticos. Seu velório foi acompanhado por mais de 20 mil pessoas que lamentavam a morte da grande estrela do cinema e da música. Frank Sinatra pagou as despesas do funeral e afirmou sobre Judy: "Todos serão esquecidos, menos ela." Mesmo mais de 40 anos após sua morte, Judy Garland ainda é uma estrela amada e cultuada por fãs no mundo inteiro. Sua presença e influência nas artes é enorme e inegável. Judy foi uma artista de incrível versatilidade e perfeccionismo, tanto no cinema quanto no teatro e na música, na comédia ou no drama. Judy foi e é até hoje uma das divas mais populares da história do cinema. Judy era uma artista de simpatia e carisma unânime. A eterna menininha cresceu diante do público. Sua imagem está eternamente ligada à da infantil Dorothy Gale de O Mágico de Oz, o filme que a eternizou e ficou uma lembrança positiva, alegre e romântica do perfil de Judy. A atriz também é considerada um dos maiores ícones gays, em parte por causa da música tema do filme O Mágico de Oz, Over the Rainbow, que fala em ultrapassar o arco-íris e lutar pelos seus sonhos. A vida de Judy também representa o estereótipo clássico da diva, cheia de altos e baixos, fracassos e glórias. Suas canções se tornaram grandes clássicos, presentes até hoje na música, e alguns de seus filmes são antológicos na história do cinema. Judy Garland foi uma mulher problemática e instável, mas que conseguiu deixar o legado de um artista inesquecível.